Olá, pessoal. A gente está agora no nosso 7º web ensaio, onde estamos trabalhando sempre nesse método, o desenvolvimento da nossa leitura musical. Então, agora vamos falar hoje sobre o acorde cadencial 6/4, que é o acorde de tônica na segunda inversão, já falamos de inversão no ensaio passado, e a cadência de engano, ou cadência deceptiva. Nós vamos ver aqui também essa primeira parte com ela, tá? E cada semana vamos tirando as dúvidas e seguindo. Vamos ver aqui o nosso material. Vocês já, inclusive, têm aqui nos arquivos disponibilizados, né? Temos aqui o acorde cadencial 6/4. A gente já sabe que esse 6/4 significa que a distância do baixo até o soprano é uma sexta e do baixo até a fundamental do acorde é uma quarta, implicando assim no acorde na segunda inversão. Então, um dó, mi, sol aqui estaria em sol, dó, mi, que daria essa distância, como já vimos. Ele é chamado cadencial e ele surgiu com o concerto clássico, né? O concerto, a palavra, ela tem dois sentidos, tanto do diálogo de um instrumento ou dois, né, com um grupo ou com outro instrumento, e de uma batalha também, um duelo, né? Tem essa ideia também, né? Mas fica mais essa questão de um instrumento solo, com aqui no caso que seria uma orquestra que vai estar reduzida aqui para a sonoridade aí de um piano, né? A cadência geralmente ela termina com um trinado no segundo ou sétimo grau, tá? Que a gente tem aqui da tonalidade, tá? Que claramente define a função da dominante, preparando a entrada da orquestra junto com o acorde da resolução, que é a tônica. Ao mesmo tempo que o acorde da tônica determina o final da cadência do solista, surge a nova entrada da orquestra, que vai fazer justamente a dominante, geralmente na posição fundamental. Tá? O acorde K64, que vocês vão ver aqui embaixo, e vão ver a realização desse exemplo aqui, tem a mesma composição e disposição do acorde da tônica na segunda inversão. Por isso que alguns livros, inclusive, colocam T64. Só que colocando K64 fica um pouco mais claro o que está acontecendo aqui nesse processo, né? Mas a sua função não é de tônica, é de dominante, com duas notas estranhas à harmonia do seu acorde, né? Então, nós temos aqui, ó, o acorde de tônica na posição fundamental, tá? Depois, o acorde de sexto grau, também pode ser de tônica, que a gente já vai ver também, pode ocupar a função de subdominante, como já vimos também, né, no último ensaio aqui online. A subdominante, o quarto grau, quando não tem um grau aqui é porque é o grau original da função, que para subdominante é o quarto grau. Depois, subdominante, segundo grau, na primeira inversão, que é o acorde de Ré menor, o baixo aqui em Fá, né? E aí o K64, que é o mesmo acorde de Dó, só que na segunda inversão. Por que ele é chamado K64 aqui? Em outro contexto não seria. Que ele prepara para a cadência. Então, depois dele, ele é tocado, e aí vem a cadência do solista. E aí a orquestra entra aqui na dominante. E por que ele é interessante para preparar para a cadência? Porque ele dá a tônica da cadência, só que com o baixo na quinta, né, do acorde, no caso aqui do acorde do maior, o sol, você simplesmente troca aqui o tenor, o contralto e o soprano para transformar esse acorde num acorde da própria quinta, né, da dominante do quinto grau, da tonalidade. Então, o sol ele pode aqui cumprir a função de dominante com a inversão aqui do dó, como acorde, porque ele depois pode virar um acorde de sol mesmo, em vez de um acorde de dó, na segunda inversão. E aí vem a cadência, o acorde entra aqui simbolizando a reentrada, o reingresso da orquestra, e finaliza aqui
com a orquestra. Vamos ter algumas canções que fazem esse tipo de cadência, né, para nos preparar em alguns trechos. Então, vamos ver esse exemplo aqui na prática, né? Então, vendo aqui o nosso acorde K64 aqui sendo resolvido, né? Deixa eu ampliar mais aqui. Ótimo. Então, aqui está o quarto grau, o K64, que é o primeiro grau na segunda inversão, então Sol, Mi, né, e o Dó aqui, na primeira inversão, porque o Sol está no baixo, tá? Na segunda inversão. E aí a gente tem aqui na realidade aqui é por causa do Sol, né? Mas aqui deveria ter o Mi. Vou trocar esse exemplo aqui. Aqui o Mi. Beleza. Aqui fica interessante, né? Então nós temos aqui, apesar que está em termos de condução de vozes, está errado. Vamos ver se coloca aqui. Isso. Vamos fazer assim, né? Acho que dá para fazer nessa linha aqui, né? Então nós temos aqui o quarto grau, o K64, e aí nós temos o dominante de quinto grau e o primeiro grau. Vamos ouvir como é que fica um exemplo simples. Mais uma vez. Agora nós temos aquele exemplo lá do livro do professor Bodin e do professor Flávio. K64 aqui da sustentação, vem ao solo. O trinado aqui. A orquestra entrou. Todo mundo terminou junto, né? Aqui a nota, né, o segundo grau da tônica, que é o Dó, aqui a nota Ré. Mas como o livro que mesmo fala, esse trinado ele pode acontecer no segundo ou no sétimo, né? Para dar essa entrada aqui no final, todo mundo junto, né? Porque o segundo grau do Dó, que é a nota Ré, será o quinto grau do Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, que é quinto grau da nota Sol, é segunda nota Dó. A gente viu essa correlação já aí entre as notas, né? E aqui são outros exemplos, né? O exemplo mais clássico aqui, que o professor coloca aqui, né? Esse aqui é a aplicação mais tradicional do K64. Algumas utilizações excepcionais, que são raramente utilizadas, que são essas próximas três aqui. Mas o mais tradicional é essa que a gente acabou de ouvir, inclusive, no exemplo. Então, essa aqui é a mais tradicional. E aí, termina no acorde de tônica. Essa aqui já é mais... Essas próximas três aqui são mais raras, e eu vou tocá-las na sequência, né? Essa aqui, por exemplo, ó, tônica subdominante, que é o quarto grau, na primeira inversão. Então, o acorde de Fá, Lá, Dó. Qual que é a terça do acorde? É o Lá. Então, o Lá vai para o baixo. Então, está aqui. Quando tem o 6, a terça vem para o baixo. Aqui o K64, a dominante na sequência, e aí voltaria aqui para a tônica. Aqui nós temos tônica, tônica na primeira inversão, você vai ter aqui um arpejozinho no baixo. Tônica na segunda inversão agora vai para o Sol, a dominante. Esse é uma excepcionalidade mais rara. Tônica, subdominante no fundamental, o K64, e aí ao invés de ir para a dominante, vai para a tônica na primeira inversão. Tá? Como se fosse uma descida aqui, né? Aqui é a tônica subdominante. Aí o K64 ele faz um arpejo no soprano agora. Aqui ele fez um arpejo no baixo, aqui no soprano. Então tem o Sol, o Sol, o Sol, mas aqui o soprano caminha. Sol, Dó, Mi. Né? E os acordes seguem como a necessidade. Vem a dominante e a tônica. Mas esses próximos três exemplos aqui, eles são mais raros de serem utilizados. Vamos ouvi-los na sequência.
E aí, Dó. Próximo. E o próximo. Arpejo no soprano. E a cadência de engano, como o nosso último exemplo, tá? Mas a gente não vai mostrar ela ainda com muitas coisas. É quando a gente faz aquilo que eu já tinha comentado. A substituição da tônica primeiro grau por um outro grau. Nesse caso aqui o sexto, mas podem entrar aqui o sexto e o terceiro grau. É simples, é um outro tipo de cadência. Então, essa aqui é a cadência é o cadencial 6/4, tá? A cadência com acorde K6/4, e essa aqui é a nossa cadência de engano, porque a gente espera que haja a tônica primeiro grau aqui e venha o sexto grau. Vamos ver mais sobre ela no próximo ensaio. Vamos ver um vídeo aqui com alguns exemplos, tá? Da aplicação disso em repertório. Aqui uma sonata para piano do Mozart, e ele vai fazer o nosso K64 aí conhecido, né? Assim, já compreendido, mais aqui ao final da peça, fazendo essa inversão bem aqui, ó. Aqui está o nosso K64, que ela está em Lá maior, então o acorde Lá, Di, Mi, Lá, Di e o Mi, e aqui está Mi, né? Fica Mi, Lá, Di, está invertido. A quinta está no baixo, dá para ver aqui, ó. Do baixo para fundamental, que é o Lá, uma quarta. Mi, Fi, Gi, Lá. Do baixo para o soprano, uma sexta. Mi, Fi, Gi, Lá, Si, Di. E aí depois vem o acorde Mi maior, com sua sétima, Mi, Gi, Si e o Ré, e aí termina o Lá na sua posição fundamental. Isso aqui é o K6/4 no finalzinho. Vamos ouvir. The cadential 6/4s. E a gente tem aqui também, né, que eu esqueci de mostrar para vocês, aqui também está o K6/4 nessa proposta. Porque como eu falei, ele é bem interessante, o baixo já fica na nota que será o acorde de quinto grau. Então, o quinto grau de Lá é o Mi, né, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, nós já colocamos o Mi no baixo, colocando o acorde lá na segunda inversão, para depois irmos para o acorde dominante. Essa é a inteligência aí do nosso K6/4. E tem mais um último exemplo que ela mostra aqui de uma música do Beethoven, que também vai fazer esse mesmo processo aí do cadencial 6/4. Ela está em Fá, né? E aqui nós temos o cadencial. O quinto grau de Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Então o acorde tem que ser o acorde Dó aqui para fechar a dominante. Nós temos aqui a nota Dó no baixo, mas o acorde é Fá, que é o Dó, o Fá e o Lá. Então temos um cadencial 6/4 aqui e um outro cadencial 6/4 aqui também, tá? Para dar essa, digamos assim, suspendida nessa espera para se fazer a descida para a dominante de quinto grau. Né? Então vamos ouvir esse exemplo. Ver o que ela está falando. Vou voltar um pouco. Figure. K6/4 também. Então, são esses dois exemplos. E esse é o assunto
para se realizar. Nós ainda vamos ter solfejos da canção Smile, tá? Para essa semana, mas na próxima semana já vamos ter alguns solfejos com o cadencial 6/4 tocando junto enquanto você solfeja a sua voz. É isso, pessoal. Nós vamos encerrando aqui neste ponto para no próximo ensaio começarmos a avançar. E aí nos ensaios presenciais a gente vai ouvindo, tá? Para quem está aqui em Brasília, a gente vai ouvindo essas cadências com as vozes para a gente ir fixando melhor esse conteúdo também na prática. Até mais, um abraço e até a próxima.